Você sabe o que são tag questions? Vem comigo que eu te ensino. Olá, amigos do inglês! Professor José Luiz hoje aqui trazendo um tópico gramatical que serve a dois propósitos. O primeiro deles é te ensinar uma forma diferente de fazer perguntas em inglês e o segundo, mostrar claramente a importância da gramática no inglês, a importância do entendimento dessa engrenagem gramatical que vai fazer você falar com muito mais propriedade e eficácia. Mas, teacher, o que são esses tag questions no inglês, ou também chamados de question tags? Meu amigo, é muito simples. Eu vou te dar primeiro alguns exemplos em português para você ver que você já utiliza isso no dia a dia. Mas, teacher, como é que isso acontece em português? Olha só, quando eu tenho alguma informação, mas eu não tenho certeza absoluta dela, eu uso isso no português. Então, por exemplo, eu digo para a pessoa, você mora em São Paulo. Como é que eu confirmo isso? Eu termino essa expressão com o quê? Não mora? Repetindo, você mora em São Paulo. Não mora? Você pode ver que a sentença está na afirmativa. Mas esse tagzinho final que eu criei para confirmar, ele está na negativa, não é mesmo? Outro exemplo agora, invertendo. Você não joga futebol. Joga? Olha só, a minha sentença agora é na negativa, mas esse tagzinho que pega a confirmação agora ele está na afirmativa. Portanto, vamos recapitular. Sentença na afirmativa, tem que confirmar isso. Eu uso um tag na negativa. Sentença na negativa, tem que confirmar isso. Eu uso um tag ao contrário, uso na afirmativa. Teacher, mas isso aqui é um canal de inglês, você fica dando exemplos em português? Meu amigo, eu tenho certeza que os meus exemplos na nossa língua te ajudaram a entender algo, te lembrar de algo que você já faz, não é mesmo? Agora vamos pegar esses mesmos exemplos que eu te dei em português, vamos trazê-los para o inglês para você entender de vez como a gente forma esses tags. Então vamos passar para o inglês o primeiro exemplo que nós demos em português. Você mora em São Paulo. You live in São Paulo. Agora, meu amigo, você vai ver a importância da gramática do inglês, porque para produzir esse tag, você tem que fazer uma análise gramatical da estrutura da sentença para você ver qual auxiliar que você vai extrair para produzir esse tag. No caso, you live in São Paulo, sentença afirmativa, o nosso auxiliar é do. Nesse caso, como a sentença é afirmativa, o tag vai ficar na negativa. Então, como é que fica tudo? Fica a sentença final. You live in São Paulo. Don't you? Segundo exemplo que nós demos, você não joga futebol. Em inglês, como é que fica? You don't play soccer. You don't play soccer. De novo, sentença na negativa, esse tag vai ser produzido de que maneira? Na afirmativa. Repito, sentença negativa, tag afirmativa. You don't play soccer. No caso, o auxiliar é o mesmo, é o do. E a tag vai ficar o quê? Do you? Então, a sentença completa com a tag vai ficar You don't play soccer. Do you, sentença negativa, tag na afirmativa. Mas, teacher, o que acontece em outros tempos verbais? Dá mais exemplos pra gente. Vamos lá então, vamos dar um exemplo no passado simples. She went to Rio. Last weekend, last month, não importa. She went to Rio. Nesse caso, a gente tem o verbo go, no passado went. A sentença está na afirmativa. Análise gramatical em cima para a gente pegar o tag. Qual é o tempo verbal? Simple past. Qual é o auxiliar associado? Did. Então, nesse caso, sentença afirmativa, eu vou ter que pegar esse did e colocar na negativa. Como fica? She went to São Paulo. Didn't she? Vamos agora para o mundo dos modais. Vamos sair do simple past, vamos utilizar o modal can. Lembra dos modal verbs? Will, should, could, can. Vamos pegar esse can, criando a sentença
She can't dance, ou seja, ela não pode dançar. She can't dance. No caso, can está na negativa, análise gramatical em cima. Teacher, agora eu uso o auxiliar do, did. Nesse caso, lembra, o modal, ele é o próprio auxiliar. Nesse caso, eu não uso um outro auxiliar. Então, she can't dance. Vai terminar com o quê? Can she? Ou seja, o can agora, formando o modal, vai para afirmativa. Sentença negativa, she can't dance. Tag finalzinho com can she na afirmativa. Trazendo agora para o nosso mundo do verbo to be, vamos criar uma sentença utilizando o verbo to be. E aí vem, senta que lá vem exceção. Vamos lá. I am not a doctor. Repetindo, eu não sou um médico. I am not a doctor. A sentença está na negativa. Verbo to be am com a negativa not. Nesse caso, como a gente fez com o can, não existe um auxiliar externo. O auxiliar para a utilização no tag vai ser o próprio verbo to be. Então a sentença negativa, o tag vai ficar am I. Repetindo, I am not a doctor. Am I? Agora a nossa exceção então. Se a sentença é na afirmativa, I am a doctor. Nesse caso, I am a doctor, verbo to be é am, mas eu não vou utilizá-lo como tag. Eu vou utilizar verbo to be, mas não na forma de am, vou utilizar na forma de are. Nesse caso, eu vou colocar o are na negativa. Então fica, I am a doctor. Aren't I? Olha só, o are vai para negativo e fica aren't I? Ou seja, I am a doctor. Aren't I? Exceçãozinha aí para você prestar atenção, para você não fazer caquinha quando você transformar o tag. Deu para você entender direitinho a formação desses question tags do inglês? Qualquer coisa, se você quiser interagir com a gente, mandar alguns exemplos, escreve aqui nas áreas de comentário, que eu vou ter o maior prazer em interagir com você. Você gostou desse vídeo? Não gostou? Você vai estar com a gente a semana que vem novamente? Não vai? Então vejo vocês next!